E agora, Ibrahim e Isaac, a gente vai falar sobre um assunto tanto quanto importante, não só para a economia do país, mas para a economia do bolso do consumidor, do nosso ouvinte que está acompanhando aqui a 98 News, porque a Serasa lançou um novo mutirão de renegociação de dívidas, dessa vez focado só nos débitos bancários, que representa hoje a maior parte das pendências dos brasileiros. Hoje, só para a gente poder ter uma ideia, são mais de 35 milhões de consumidores com algum tipo de dívidas com instituições financeiras, segundo o próprio cadastro da Serasa. Para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre quais são esses descontos, como fazer esse acerto, falar um pouquinho também sobre esse mutirão, a gente vai conversar agora com o especialista da Serasa, Marcos Luz. Marcos, seja bem-vindo aqui na 98 News, no nosso Start. Bom dia. Bom dia, Laura, Ibrahim, Isaac, pessoal que está nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de te receber. Eu queria começar te perguntando, Marcos, por que focar exatamente nas pessoas que estão inadimplentes com os bancos? É uma dívida robusta? Sim, atualmente, né, quando nós olhamos para toda a inadimplência no cenário nacional, temos cerca de 77 milhões de brasileiros que estão negativados, né? É muita gente, é um recorde. E desses 77 milhões de brasileiros, cerca de 28%, quase um terço, possui, né, dívidas com o setor bancário, né, principalmente cartão de crédito. Então, dado essa alta inadimplência, né, esse cenário, e que é o principal contribuidor dessa inadimplência, a Serasa, juntamente com os bancos, instituições financeiras, decidiu, né, em parceria, em conjunto, lançar esse mutirão de renegociação de dívidas, né, que começou ontem e vai até o dia 30 de junho, justamente para ajudar o brasileiro a limpar o nome, conseguir contribuir aí para a redução da inadimplência. E como é que isso funciona? Se você pudesse nos descrever um pouco passo a passo, Marcos, o que a pessoa precisa fazer para chegar até a Serasa? Ela consulta pelo site, ela tem que ligar para algum telefone, inclusive alguns que não sabem exatamente se tem determinados débitos e podem estar lá na lista com uma possibilidade de renegociação. Perfeito, Ibrahim. Então, a pessoa ela precisa baixar o aplicativo da Serasa, caso ela não possua em seu celular. Se ela não tiver um cadastro, tem que fazer ali um cadastro rapidinho, com um CPF, né, colocar um número de contato, o e-mail. E aí, uma vez feito o cadastro, né, feito o login, a entrada no aplicativo, seja para iOS, seja para Android, seja no próprio, né, computador também, ou outro dispositivo, ela consegue clicar ali em ver ofertas, ver dívidas e enxergar ali todos os débitos que ela possui em seu nome, né? Seja com banco, seja com outras instituições. Durante esse período do mutirão, os bancos, né, com instituições financeiras estão dando até descontos que podem chegar até 97%. Então, são condições interessantes para que o brasileiro consiga aproveitar. E aí, uma vez que ele selecionou a dívida, né, a oferta no aplicativo que ele queira negociar, ele precisa escolher as condições que ele quer, se vai pagar no Pix, se vai pagar no boleto, quanto vai parcelar, né, a data de vencimento. E aí ele fecha, né, a pessoa ela fecha o acordo, e aí depois ela precisa realizar o pagamento conforme a data de vencimento que ela escolheu e as próximas datas das parcelas futuras também. Então, deixa eu perguntar uma coisa sobre este aspecto, Marcos. A pessoa não precisa, quando faz a sua renegociação, aceitar uma única proposta que está lá. Ela pode ter mais de uma proposta e pode escolher maneiras de pagar diferentemente. Quer dizer, eu posso pagar em uma parcela, duas, dividir em três, se sobrou dinheiro, estou pensando, sei lá, no 13º ou num PLR que pintou e eu posso utilizar da maneira que eu quiser? Exatamente, perfeito. O brasileiro ele tem em média até de 4 a 5 dívidas, né? Então, geralmente são pessoas, né, multi-endividadas. Então, é isso que você mesmo comentou. Ela seleciona ali a prioridade, né, com que ela... o planejamento financeiro dela, com o recurso que ela tem naquele momento e que ela vai ter no futuro, e consegue ali escolher por prioridade, né, a dívida que ela vai querer ali renegociar, tá? Com as condições, usando o método de pagamento que ela bem escolher. Se ele tiver mais de uma dívida para além das bancárias, a Serasa recomenda de alguma maneira que ele renegocie, ou ela indica, é aquela que tem os juros mais altos, é aquela que está maior.
tem algum tipo de indicação para quem quiser entrar pela primeira vez na plataforma, nunca renegociou uma dívida na vida, escolha a mais barata, escolha a menor, escolha com maior desconto, coisas dessa natureza, Marcos? Perfeito, né? Ótima pergunta. Existem dívidas que são negativadas, né? Que é quando, né, o brasileiro ele tem ali um restritivo no nome, de fato, é quando até outros credores conseguem consultar o nome dessa pessoa, o score, que é tão importante, né, para, enfim, conceder um crédito, seja um financiamento ou um empréstimo pessoal, qualquer tipo de crédito que seja. E tem dívidas que não estão necessariamente negativadas, que são dívidas atrasadas, ou porque decursaram, né, passou de 5 anos, ou porque o credor optou por não negativar por algum motivo. Então, no próprio aplicativo está descrito quais dívidas estão negativadas e quais contas estão apenas atrasadas, né? Então, a Serasa indica que o consumidor escolha, priorize as dívidas que estão negativadas, porque é essas que vão impactar no score e numa possível, né, concessão de crédito posteriormente. Claro que né, o ideal é realmente fazer, né, que o brasileiro negocie tudo, mas que priorize pelas dívidas que estão negativadas. A gente estava falando de um cenário macro de mais de 35 milhões de consumidores com dívidas, né, com banco, enfim. Como que Minas está posicionado nesse cenário? É um estado que tem uma população que está mais endividada, com índices altos de inadimplência? Perfeito. Em termos, no Brasil, Minas é o terceiro estado com a maior inadimplência, falando de número bruto, né? Mas porque também tem uma população bem significante, né, comparando com todo o Brasil. Não é o estado que está mais endividado percentualmente falando, quando nós comparamos, né, a quantidade de pessoas endividadas, né, negativadas, versus a população do estado, mas em termos brutos é o terceiro, né, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje Minas está com aproximadamente 7 milhões de pessoas negativadas. Dessas 7 milhões, 3 milhões possuem, né, uma dívida com o setor bancário. Tá? Então, tem bastante gente, né? Quando nós olhamos só para a capital BH, Belo Horizonte possui cerca de 1 milhão de mineiros que estão nessa condição, cerca de quase metade, 460, quase 500 mil, possuem dívidas com bancos. Deixa eu lhe perguntar sobre uma coisa mais global, inclusive da operação da Serasa. A gente está falando muito do perfil de bancos, de operadoras de cartão de crédito, mas a gente já tem visto há algum tempo a entrada de alguns operadores de mercado financeiro, que são essas startups, as fintechs. Eles também entram no escopo da Serasa para renegociações, ou eles ainda não estão dentro desse mercado para renegociar? Entram sim. As instituições, elas também são instituições financeiras, né, que conseguem conceder crédito, né? Elas são reguladas junto ao Banco Central para concessão de crédito. Então, durante esse mutirão, são mais de 40 empresas, né, que estão no setor, né, que são ou bancos, né, sejam os grandes bancos, sejam bancos digitais, ou mesmo as fintechs que né, concedem crédito. Então, elas também participam desse mutirão, e até um outro tipo de empresa também que né, não todo mundo conhece, que são as securitizadoras, né, que são basicamente empresas que compram dívidas de outras empresas, né? Então, elas também estão participando desse mutirão. Tá? Muito bem. Nós conversamos com o especialista da Serasa, Marcos Luz, que falou um pouco sobre o mutirão. Então, só nos conta novamente, Marcos, vai até quando o mutirão para quem quiser participar? O mutirão vai até o dia 30 de junho. Muito bem. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Até uma próxima, Marcos. Obrigado, eu que agradeço.